Segunda, 23 de dezembro. Verso para memorizar. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Mantendo os olhos em Jesus. Ouça João 21, versos 20 a 22. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Pergunta 2. Que pergunta de Pedro surgiu de um entendimento equivocado e como Jesus o corrigiu? Jesus tinha acabado de restaurar Pedro ao ministério e havia dito: siga-me. Essa ordem provavelmente se referia a segui-lo fisicamente na praia. Sabemos disso porque depois Pedro se virou e viu que João também estava seguindo Jesus. Então fez uma pergunta sobre João: Senhor, e quanto a este? Jesus predisse como Pedro morreria. Parece que Pedro estava curioso a respeito da morte de João. Jesus redireciona a atenção do discípulo para uma questão mais importante: seguir a Cristo sem se preocupar com o que aconteceria com o outro. Ouça João 21, versos 23 a 25. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Pergunta 3. Como a declaração de Jesus foi mal interpretada? E como o apóstolo João corrigiu esse mal-entendido? Muitos dos primeiros cristãos entenderam mal o que Jesus disse. Eles concluíram que isso significava que Jesus voltaria antes de João morrer. À medida que João envelhecia, haveria uma crise se ele morresse, o que aconteceu, e Jesus não tivesse retornado. João corrigiu esse equívoco, indicando que Jesus expressou uma hipótese quanto à sua vontade, em vez de fazer uma profecia sobre o que realmente aconteceria. A atitude de colocar o foco em Jesus, em vez de em outras pessoas, é uma das ideias mais importantes do restante da lição desta semana. Jesus, e somente Ele, é o nosso Salvador. As pessoas inevitavelmente irão nos desapontar e até nos magoar e ferir. As verdades estudadas nas lições de terça a quinta-feira abordam o tema da compreensão da Palavra de Deus, visando conhecer e seguir a Jesus, que deve ser nosso único mestre e guia, por mais importantes que sejam o auxílio, os conselhos e as orientações de outras pessoas. Você já ficou triste com alguém que admirava? O que aprendeu com essa experiência?